E como é que você faz para ter visibilidade, para ser um profissional reconhecido, valorizado, para que você possa de fato conquistar aquilo que você merece? Promoção, salários mais altos, mas a gente sabe que o ambiente corporativo, ele é um ambiente majoritariamente muito competitivo, onde as pessoas, por vezes, esquecem que elas estão na mesma empresa e elas competem mesmo. E qual é um dos maiores, porque não é o único, mas um dos maiores competidores que você tem na sua carreira é o seu par. É louco, é curioso, porque, poxa, se você parar para pensar, na verdade, o concorrente está na outra empresa. Mas, no final do dia, as pessoas acabam que até por um hábito, uma cultura, uma coisa que se arrasta, né, por muitos e muitos anos, é assim mesmo, acaba que tem uma instituída ali uma competição entre os pares. A gente até consegue entender por que essa competição acontece. Não é porque as pessoas são boas ou do mal, não é nada disso, mas é que quando você pensa na estrutura da empresa, a gente tem mesmo um desenho de uma pirâmide. Por quê? Porque você tem na base muitas pessoas executando, depois quando você vai subindo ali, né, cada degrau da sua carreira, você vai para um primeiro nível ali de liderança, e aí depois você chega para uma liderança mais gerencial, até chegar num alto nível executivo. E durante essa jornada, o que vai acontecendo? Vai afunilando. Então eu tenho muito espaço na base e pouco lá no topo. E é natural, porque é assim mesmo, poucas pessoas vão subir. E já que existe, né, uma diminuição de vagas, natural que aconteça essa competição entre os pares. Porque é isso. Bom, alguém vai subir e muitos vão ficar para trás. E é o que é assim mesmo. E eu estou aqui para te mostrar como funciona o ambiente corporativo e como você navega nele de uma maneira positiva e construtiva. E essa competição faz com que, naturalmente, e ela pode ser declarada ou velada, faz com que, naturalmente, as pessoas precisem estar presentes para entender qual papel você desempenha, quem é você dentro do ambiente corporativo e, sobretudo, se você consegue, de fato, transmitir isso de uma maneira positiva para que você possa ter aumento salarial e promoção. A gente sabe, o tempo todo as pessoas estão observando você, e de muitas formas. Observando como você lidera o seu time, observando a sua relação com os seus pares, observando como você tem o seu relacionamento profissional com a sua liderança direta e, sobretudo, como você se posiciona quando você está exposto diante da alta gestão. No final do dia, as pessoas acreditam que o maior competidor é o seu par. Afinal, o par está competindo comigo pela próxima cadeira e eu sei que tem muito mais gente querendo do que cadeiras disponíveis. Mas, acredite, a maior competição não é necessariamente com o seu par, é você com você. É você entender como funciona a dinâmica do mundo corporativo, é você entender como se comportar, como se comunicar, como liderar de uma maneira que as pessoas percebam o seu valor e queiram você em posições acima. Tem um erro muito comum quando a gente fala dessa comparação entre pares e alguém que começa a chamar atenção e passa a desconfortar talvez você, ou quando você chama atenção, você desconforta alguém. Quem já passou por isso? Que você vai para um momento de maior visibilidade na carreira e os seus pares começam a se desconfortar com você. Qual que é o grande lance aqui? Qual que é a grande sacada dessa história toda? Não é sobre competir com os seus pares, é sobre construir a sua jornada. Isso é muito diferente. Enquanto as pessoas estão competindo com o par, aquele e aquela que aprendeu a construir a sua jornada, independente do cenário que você esteja, são as pessoas que chegam num alto nível de jogo. A alta liderança, ela não está conectada às pessoas que necessariamente discutem, ou que brigam, ou que competem declarada ou de forma velada. Por que isso? Porque a competição, ela faz com que você transmita uma imagem de imaturo, faz com que você transmita uma imagem de alguém que não está em prol da empresa. Qual que é o papel de um executivo quando a gente pensa de forma mais macro? Eu vou trazer algumas coisas aqui que são importantes você ter na sua mente. Primeira coisa, o papel de um executivo e de uma executiva é entregar resultado através de pessoas. Anota isso no seu caderno. Entregar resultado através de pessoas. Isso é a base de qualquer executivo, de qualquer profissional que queira fazer uma carreira com integridade e qualidade de vida, entregar resultado através de pessoas. Ou seja, conduzir pessoas para resultados superiores. Ou seja, ser parte da solução. Percebe que o que eu estou falando aqui não é sobre atropelar ninguém, não é sobre ser melhor do que alguém, mas é sobre conduzir, é sobre ser parte, é sobre construir.
Esse é o papel de um verdadeiro executivo, de uma verdadeira executiva. Ou seja, eu entendo o ambiente onde eu estou e entendo qual é a maneira pela qual eu vou conduzir aquelas pessoas para um resultado superior, obviamente respeitando a estratégia da empresa, respeitando uma visão de longo prazo da companhia, mas também respeitando uma necessidade pontual. Por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas dizem assim, mas essa empresa é uma confusão, disse que quer uma coisa, agora está fazendo outra, porque uma coisa é a visão de longo prazo da companhia, outra coisa é uma necessidade de curto prazo ou pontual, que isso acontece. Quem nunca passou por uma empresa que, por exemplo, eu já tive essa experiência, a empresa tem uma visão de longo prazo, mas no momento ela precisa gerar caixa. E o que ela faz? Por exemplo, no varejo, reduz o seu nível de estoque, porque o estoque é dinheiro parado. É um exemplo. Entende o que eu quero dizer? Então, são necessidades imediatas que a empresa pode vivenciar e que você fala, mas aí não foi o que a gente combinou, isso está me atrapalhando, porque baixou meu nível de estoque e talvez eu não consiga vender tudo o que foi prometido. Gente, o papel de um executivo, de uma executiva, não é reclamar, é fazer dar certo. E quando eu falo muito do entregar resultado através de pessoas e fazer parte, ser parte da solução, o que eu estou trazendo aqui para você? Segredos de uma carreira que muitas pessoas acabam tirando ali da sua perspectiva ou do seu campo de visão. Por quê? Porque está preocupado com a competição, porque está preocupado em chamar mais atenção, porque está preocupado que o par ou a par está chamando mais atenção, está brilhando. Ai, tá vendo? Porque fulano, as pessoas escutam, porque é amiguinho, porque é puxa-saco, porque é isso, porque é aquilo. E tudo isso são só desculpas que você vai criando, mas que no final do dia só estão servindo para te paralisar. Essas desculpas, essas reclamações, elas não te fazem mais forte. Essas desculpas, essas reclamações não abrem portas. Ao contrário, elas fecham portas. Elas fazem com que as pessoas que estão te observando de fora, e você nem percebe que elas estão te observando, olhem para você como alguém que não está pronto de fato para subir. Mesmo que você esteja. Mesmo que você esteja. E o que eu estou te falando aqui são verdades do mundo corporativo que eu sei que ninguém vai te contar. Eu sei disso. E eu não te conto para que você fique irritado ou qualquer outra coisa. Eu te conto para que você entenda e, a partir daí, tenha um repertório de atitudes, de fala, de movimentos estratégicos que te permitam buscar o teu lugar. Então, o grande competidor do corporativo, né, de uma carreira de sucesso, não é o seu par, não é o seu líder que não dá uma oportunidade, não é a empresa que não tem plano de carreira, é você mesmo. É você que, óbvio, não é porque você quer, mas por falta talvez de um conhecimento, por falta de um nível de consciência mais alto, por falta de uma clareza de como fazer, acaba se perdendo e caindo em competições e disputas e discussões que só te enfraquecem, que só diminuem a sua potência, que só tiram o seu foco. E anota bem o que eu vou te falar agora. O tempo que você gasta olhando para o lado, se desconfortando com alguém que está chamando atenção, você perdeu, porque você não cuidou do seu desenvolvimento, do seu crescimento, dos seus resultados, da nova estratégia que você vai implementar, das suas conexões que você vai fazer pela empresa ou no mercado. Você perdeu não investindo nisso para se conectar com a alta gestão da companhia, ter uma relação melhor com a sua liderança, ter uma visibilidade mais interessante sobre como a empresa está olhando, não só para a meta de hoje, mas para o futuro. Como a companhia que você trabalha hoje, como ela se imagina daqui 5, 10 anos, 2 anos, 1 ano, depende da maturidade da sua empresa. Algumas empresas têm uma visibilidade mais baixa porque ainda são imaturas nessa parte. Está tudo bem. Ai, tá vendo, Paty? O meu problema é que a minha empresa é uma empresa familiar. O meu problema é que eu trabalho numa empresa pequena. Não, o meu problema, Paty, é que a minha empresa é média, sabe? Não tá nem cá nem lá. Não, o meu problema é que ela é muito grande, muita competição. Não, sabe, Paty, o problema aqui multinacional não é fácil. Gente, para de olhar para o problema e começa a buscar a solução. Se você realmente quer brilhar, se você quer ter o seu lugar ali garantido no topo da estrutura, e você pode ter, e não deixa ninguém falar para você que você não pode, porque você pode. Eu cansei de ouvir que eu não podia. Não é para você. Imagina, quem é você para querer o meu cargo? Você não tem nem inglês, trabalhando em multinacional. Fiz uma faculdade mediana,
Notas de escola sempre mediano. Escuta isso, Arthur. Meu irmão tá aqui, vai ouvir, vai achar que isso é referência. Mas nunca tive boas notas na escola, sempre passei em conselho de classe por bom comportamento. Porque não é sobre isso. Percebe? É sobre o quanto você realmente se dedica quando você está ali de verdade.